E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, vamos para o nosso último vídeo de correção de exercícios referentes ao módulo A11, gênero, sexo e suas variadas expressões. Nesse capítulo a gente discutiu, né, como a questão, as diferenças, primeiramente, o que é gênero e o que é sexo, né? Sexo está ligado ao aspecto biológico, né? O aparelho reprodutivo, né? Reprodutor que cada um de nós carregamos, né? Entre as pernocas, seja enfim, da menina, do rapaz, né? Então, o gênero é uma construção social, cultural, então vai além desse aspecto biológico, né? Desse aspecto meramente fisiológico. E você tem a questão da sexualidade, que é uma construção pessoal, né? Enfim, que é bem mais complexa, né? Que o gênero. Então, basicamente, são esses elementos que nós vimos nesse capítulo. E do ponto de vista do gênero, a gente observou que é importante você discutir isso e entender que o gênero é uma construção cultural. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde não existe a igualdade de gênero. As mulheres, por serem mulheres, sofrem discriminações e preconceitos que os homens não sofrem por serem homens, simplesmente, né? Enfim, e que o papel social da mulher e o papel social do homem é definido, né, de acordo com essas interpretações culturais acerca do gênero, né, e de todas as suas especificidades. Vamos lá para os exercícios, né, para a gente poder tratar daquilo que realmente nos interessa. Página, pega o livro de vocês, 111, né? Abram aí por gentileza. Questão número 1 da UFO. Vamos lá, exercícios de fixação. A Universidade Federal de Juiz de Fora liderou nesta quarta-feira o uso de todos os banheiros da instituição por qualquer pessoa, conforme o gênero com o que se identifica. A iniciativa se deu pela adoção da campanha Libera Meu Xixi, voltada ao combate da transfobia em espaços públicos. Nos próximos dias, banheiros de todo o campus receberão uma placa com a frase: aqui você é livre para usar o banheiro que corresponde ao gênero que se identifica. Então, uma campanha aqui, né, uma ação de uma universidade pública, a Universidade Federal de Juiz de Fora, com o objetivo justamente de resolver um problema, né, que nós temos no mundo contemporâneo, que é justamente a questão da expressividade que as categorias trans, né? O que é o trans? O trans é a pessoa, né, que, entre aspas, muitas aspas, diga-se de passagem, está no corpo errado. Né? O sujeito pensa como homem, se vê como homem, sente o desejo sexual como homem, né? Mas está no corpo da mulher. E, obviamente, você tem um homem a mulher que está no corpo do homem, vamos dizer assim, né? Então, deu a liberdade para que esses indivíduos possam, né, usar esse espaço público, um banheiro público, da forma que eles achem mais adequado, que se encaixe na orientação de gênero que eles possuem, né? Para não haver alguma discriminação sobre isso. Para se entender as motivações para o desenvolvimento de uma política pública como a descrita, é necessário saber que, letra A, o sexo determina a conduta social dos indivíduos? Não. É da mesma forma que eu falar assim, tatuado é bandido. Todo homem que tem tatuagem não presta, é vagabundo. Existiu muito preconceito em relação à tatuagem no Brasil durante muitos anos. Eu ainda sou de uma geração, né, que tatuagem era coisa de maloqueiro. Meu pai falava isso, né? Não pode fazer tatuagem, que é coisa de maloqueiro, coisa de marginal, né? Hoje, cara, eu conheço professores, colegas meus que dão aula, tem, né, mais tatuagem que o gibi, né? Mais figura que o gibi. Há 20, 30 anos atrás isso era impensável, mas hoje faz parte da realidade. Então não se determina o caráter de uma pessoa, a conduta de uma pessoa pelo sexo, ou pela aparência, pela cor da pele, isso não tem nada a ver. Como eu disse, o caráter é uma construção pessoal, né? Enfim, vamos lá. B. Não há uma definição biológica para o conceito de sexo. Sim, o conceito sexo está associado à biologia, à fisiologia.
o conceito de gênero é uma construção cultural. Quero que vocês identifiquem muito bem, né, consigam separar muito bem essas duas questões. C. O gênero é uma construção social. Tá ok, perfeito, certo. Letra D. As diferenças de gênero são definidas geneticamente. Geneticamente é diferenças de sexo, que é o aspecto biológico. Gênero é uma construção social, construção cultural, não tem nada a ver com genética. Então a letra C de cocô, marquem aí, por favor, tá? Questão 4. Leia o texto a seguir. Inevitavelmente, nós consideramos a sociedade um lugar de conspiração que engole o irmão que muitas de nós temos razões... Perdão, vamos começar novamente. A visão minha está horrível, né? Inevitavelmente, nós consideramos a sociedade um lugar de conspiração que engole o irmão que muitas de nós temos razões de respeitar na vida privada e impõe em seu lugar um macho monstruoso, de voz tonitruante, de pulso rude, que de forma pueril inscreve no chão signos em giz, místicas linhas de demarcação entre as quais os seres humanos ficam fixados, rígidos, separados, artificiais. Lugares que, ornado de ouro ou de púrpura, enfeitado de plumas como um selvagem, ele realiza seus mitos místicos e usufrui dos prazeres suspeitos do poder e da dominação, enquanto nós, suas mulheres, nos vemos fechadas em casa, na família, sem que nos seja dado participar de nenhuma das numerosas sociedades que se compõem a sociedade. Em sua obra, Virginia Woolf reflete sobre a condição social das mulheres. Tal condição foi historicamente abordada com base no pensamento binário, a exemplo da díade masculino e feminino, também presente a oposição entre ordem e caos, o que pode ser encontrado em diversas culturas e pensamentos científicos. O binarismo, no entanto, é uma forma de racionalização da vida social criada por diferentes correntes teóricas. Com base no texto e os seus ensinamentos, seus conhecimentos sobre as críticas ao pensamento binário aplicado às explicações das relações sociais de gênero, considere as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Nesse trecho, Virginia Woolf invoca o paradigma do construtivismo social, entende que os posicionamentos sociais das mulheres e dos homens são fruto de forças sociais que tendem a transcender as vontades individuais e gerar opressões. E aí, verdadeiro ou falso, pessoal? O que vocês acham? Verdadeiro, né? Verdadeiríssimo. Para Virginia Woolf, as separações entre mundo dos homens e mundo das mulheres são intransponíveis, havendo a correspondência real entre as representações sociais e as práticas dos sujeitos empreendidas na experiência concreta. Não, elas devem ser transponíveis, não intransponíveis, na visão da nossa Sonia Woolf, Virginia Woolf, né? Woolf, sei lá como é que fala isso aí. 3. As evidências de que diferentes sociedades atribuem posição de domínio ao masculino fornecem a comprovação de que os valores culturais são determinados pelas diferenças biológicas entre os sexos, o que expressa uma cultura universal. Errado, né? As diferenças entre sociedades não têm nada a ver com o sexo, e sim com o gênero. 4. Pelos exemplos históricos conhecidos, os esquemas binários de representação do masculino e feminino produzem hierarquias entre esses dois termos, de modo a reservar um status superior aos atributos classificados como masculino. Verdadeiro. Então aí a letra B de Bosch. Marque aí, galera. Questão 3, para a gente poder aqui finalizar. Tem mais alguma questão? Não tem mais algum exercício de fixação? Não sei se tem. Deixa eu olhar aqui na outra página. Tem, né? Vai até a 6, né? Vai até a 6, ó. Então, vamos lá. Vamos finalizar aqui para a gente poder avançar. Questão 3. Quando deixei a casa de meus pais, fui morar em uma república de rapazes em São Leopoldo. Lá todos eram obrigados a dividir as tarefas domésticas. Graças a essa experiência, anos depois, já em Recife, minha companheira e eu pudemos estabelecer um novo arranjo da divisão do trabalho doméstico. Arranjo esse fora dos padrões dominantes que
cabe aos homens o exercício das atividades do domínio público e das mulheres as atividades domésticas. A participação de minha companheira em alguns movimentos sociais, incluindo o movimento feminista, também teve papel decisivo na maneira como tentamos educar nossos filhos. Certamente a experiência deles tem sido diferentemente da minha, das gerações anteriores. Sei que isso não significa uma supressão de todos os traços culturais que sinalizam para a desigualdade de gênero, mas já avançamos muito em relação às circunstâncias vivenciadas pelos meus pais, avós e, de maneira geral, pelos homens que ainda esperam serem servidos pelas mulheres da casa. A partir do relato acima, escrito pelo sociólogo Remo Mutzenberg como parte da sua história da vida, assinale as alternativas. Apesar da divisão social do trabalho ter atingido altíssimos graus de especialização em nossa sociedade, a realização das tarefas domésticas continua concentrada no trabalho feminino, tá certo, né? Ainda as mulheres têm, né, dentro da nossa sociedade, essa responsabilidade, entre aspas, né? E os homens não participam muito, não. Ih, passei aqui, foi mal, desculpa. Voltando aqui. A discussão sobre as questões de ordem privada, como as relações conjugais, o cuidado dos filhos, não interagem à pauta do movimento feminista, que tem um caráter de reivindicações concentradas na conquista de direitos políticos para mulheres. Não, falso. Isso aqui entra também na pauta do movimento feminista, né? 4. A participação das mulheres no mercado de trabalho no último século é marcada por avanços e conquistas. Contudo, a persistência das desigualdades de gênero se manifesta nos menores salários pagos às mulheres, na tripla jornada exercida por elas, na vulnerabilidade das atitudes de assédio moral e assédio sexual. Tá certo? Verdadeiro. 8. A identificação clara de atribuição de tarefas para cada um dos sexos determina que as crianças identifiquem as regras normais e naturais dessa divisão. Não tem nada a ver, né? Essa divisão é criada, ela não é natural. 16. A família patriarcal, aquela que fundamenta sua autoridade na figura masculina, é o modelo que se associa aos processos de colonização do Brasil e guarda, para além das dimensões da afinidade ou da solidariedade familiar, características econômicas e políticas. Tá certo também, tá? Gente, rapidamente, só vou passar aqui, não vai dar tempo de eu terminar, senão o vídeo vai ficar muito comprido. A 4, a somatória é 9, né? Só o item 1 e o item 8 estão corretos, tá? A questão 5 é a alternativa C, 2 e 3 estão corretas. E a questão 6, alternativa A, tá? Se vocês depois tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu complemento lá na aula, né? Senão vai ficar 3 vídeos de mais de 3 minutos, aí fica bem cansativo para vocês, tá? Então, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, qualquer questão, lá na aula a gente resolve elas, tá bom? Até mais. Tchau.